Você está narrando grandes momentos do esporte e de repente cai sei lá, um Figueirense e Audax. Você se pensa... A torcida do Figueirense e do Audax? Um abraço. Eles vão adorar, né? Um grande... Mas é o time do Marcão, né? É o time de um amigo nosso aí. Ah, então a onda é com o Marcão. Marcão. Onda. Mas então, sei lá, você tá indo narrar... Ah, lógico. Caiu pra você. Você tava lá narrando lá, sei lá, Vasco e Palmeiras, Corinthians e Flamengo, cai pra você um Figueirense e Audax. Você pensa, alguém está bravo comigo aqui? Não... Porque tem jogo que você não tá afim de narrar, vai, Kleber, pelo amor de Deus. Então, primeiro que assim, aí é sem sacanagem mesmo. Quando eu comecei a fazer esse negócio, eu tenho pra mim que isso que eu faço é legal pra caramba de fazer. É gostoso pra caramba. Essa função ganhou uma importância, uma visibilidade que em outros tempos não tinha. Então, eu acho que um monte de gente gostaria de fazer. E eu gosto de fazer. Então eu não tenho essa coisa assim, o jogo é ruim, o jogo é bom. Claro, a gente vai no carro um dia e fala, puta, o jogo hoje tem tudo para ser horroroso. Mas não sobre o evento de... Não sobre se merecer aquilo. A hora que você vai fazer, sim. Você faz. Sim, sim. Você pode fazer a final... Por exemplo, eu fiz... Eu não vou lembrar exatamente o jogo, como foi o jogo, mas eu lembro que eu fiz a final do campeonato. Acho que foi a primeira final de campeonato brasileiro que eu fiz, foi Vasco e Palmeiras, em 97. Lembro. Eu acho que os dois jogos foram 0-0. Os dois jogos foram amarrados. Os dois jogos foram... Né? Então, mas assim, porra, dane-se, é a final do campeonato. Sim, né? Sim. Então você pode fazer um jogo que é de time menos famoso e o jogo ser legal pra caramba. Era seu sonho ser narrador? Então, no começo não era, não. Depois é que acabou virando meio assim... Jura? Você queria fazer o quê? Eu trabalhava em rádio, eu queria trabalhar em rádio. Eu achava que eu ia ser diretor artístico de rádio, entendeu? Nada a ver com futebol. E aí te pegaram narrando? Aí um dia eu comecei a fazer uns negocinhos na Rádio Globo lá, boletim, equipe do Osmar e tal, fazendo a minha função. Depois aí eu saí da rádio. Quando eu saí da rádio, eu tinha feito um períodozinho na TV Gazeta também. Quando eu saí da rádio, eu falei, eu vou procurar emprego no esporte. E procurei emprego para ser repórter e tal. Aí voltei para a Gazeta, fiquei na Gazeta e fui para a Globo. Na Gazeta eu narrei algumas coisinhas, porque o esquema na Gazeta era outro. O repórter fazia mesmo umas narrações, em vez de fazer texto da reportagem. Aí eu comecei a narrar algumas coisas, cheguei a narrar, na época podia narrar o jogo inteiro, fazer o que era VT e tal, você podia fazer. Na Globo eu comecei a fazer narração de eventos editados para o Esporte Espetacular. Eventos editados? O programa tinha assim, quando o programa voltou, era domingo à noite. Então era um programa de evento. Então o cara falava assim, sei lá, acho que apresentava o programa o Léo às vezes era o Léo e o Vanucci, às vezes era o Vanucci e o Sérgio Everton, enfim. Mas o esquema do programa é assim, hoje em Indian Wells teve a final do torneio de tênis. Aí entrava um compacto do torneio de tênis. Um cara editava... off. Então, o cara editava e às vezes escrevia. E às vezes você fazia... Às vezes você lia. E às vezes o cara editava e você narrava. Entendeu? Entendi. Você narrava, por exemplo, na época a gente fazia moto velocidade. O cara não escrevia moto velocidade. O cara te dava um toque. O Randy Mamola fez isso, fulano de tal fez aquilo. Sim. E aí você ia lá e narrava o compacto. Eu acho que foi aí que os caras começaram a achar que eu poderia narrar, entendeu? E aí você entrou nessa área e você tinha alguma parada assim, cara, o meu sonho é narrar a final da Copa do Mundo, você tinha... Qual que é o cupim e a picanha dessa história? Nunca tive. Se hoje você perguntar, fala uma coisa que você gostaria de ter feito que você não fez. Narrar a final de Copa do Mundo, deve ser legal pra caramba. Narrar a abertura da Copa do Mundo, aquela cerimônia de abertura, deve ser legal pra caramba. Eu nunca fiz. Mas você tinha uma vontade, por exemplo, quando eu comecei, não. Quando eu comecei, eu achava que legal era narrar, fosse o que fosse. Porque assim, você falou do futebol, eu comecei mesmo para valer narrando outros esportes. Eu ia chegar nisso. O que rolou mais para mim foram outros esportes e eu acho que é por isso que eu acabei indo pro futebol. Ficando porque o futebol era o creme de la creme da Globo. Porque o futebol tinha o Oliveira Andrade que narrava basicamente futebol. Tinha o Luiz Alfredo, narrava um pouco de cada coisa, mas o Luiz saiu. Na verdade, eu acabei ficando num espaço que era do Luiz Alfredo, quando ele saiu e foi pro SBT. O Oliveira era mais futebol e o Galvão era o Galvão. O Galvão narrava tudo. Ele narrava Fórmula 1, seleção, a final e tal. Sim. Então, e aí, com o Oliveira fazendo futebol e o Galvão fazendo os principais eventos, né?
O Oliveira fazia alguns legais. Acabou, para mim, sobrou, sei lá, futebol de areia, vôlei de praia, boxe, tênis, algumas corridas. Eu comecei a fazer corrida nessa, porque o Oliveira fez pouca corrida. Aí eu comecei a fazer corrida quando o Galvão não podia, entendeu? Entendi. E aí os outros esportes foram, acho que, dando para os caras uma ideia de que eu poderia fazer outras coisas. Tem uma hierarquia, eu queria entender, assim, tipo assim, o cara que se eu quiser começar amanhã na Globo, eu sou filho de alguém muito importante, e eu quero começar amanhã a narrar. Você vai ser diretor, né? Pronto, então pronto, começa filho de como alguém diretor. muito importante. Não, mas digamos como assim... Como é que é o seu nome? Maurício Meirelles Marinho. Pô, tu vai ser... Descobriram o meu segredo. eu, por exemplo, eu quero começar a narrar. Entrei amanhã como narrador da Globo. Qual que é o caminho, assim? Se eu vou começar narrando o quê, você acha? Putz, Maurício, hoje eu não consigo te dizer com certeza, mas assim, o natural é que você vai começar com jogos menores, porque hoje... Mas é no futebol que começa? Não, começa em qualquer coisa, vai depender, o cara vai se sentir eu lá. Eu achei que começava no badminton, sabe assim? Mas é muito mais difícil fazer badminton do que fazer futebol. Ah, isso é bom ouvir. É muito mais difícil. Porque você não sabe do esporte tanto? Porque você não tem intimidade, você não tem o vocabulário, você não tem... Isso é fundamental para quando você vai fazer uma modalidade diferente. Você ter uma mínima noção, mais do que mínima, né, da regra. Então quer dizer que o cara que é o pica da Globo é o cara que tá narrando badminton. Esse é o grande cara. Não. Quem tá narrando futebol lá tá fraco. Não é isso não, não é isso não. É assim, você pega assim, você vai começar, porque antigamente você tinha 3 narradores e você tinha um volume muito menor de evento, de transmissão, né? Claro. Era muito menos, né? Depois você passou a ter um canal só de esporte. Hoje você tem... Especializado nisso. Hoje você tem quantos, né? Tem vários. Band Esportes... 3 Sport TV? 4, 5 ESPN, 3 Sport TV... Fox TV, então, tem um monte, né? TNT Sports. Então tem um monte. E alguns 24 horas de esporte. Então você começou a aumentar. Eu acho que quem começou isso na TV foi o Luciano abrindo, Luciano do Vale abrindo na Bandeirantes. Handball. Abrindo um leque de modalidades. Possibilidades. Né? Trazendo coisas novas. Trazendo NBA, sinuca, futebol americano, Fórmula Indy, né? O vôlei. Popularizou o vôlei na televisão e tal. E isso, evidentemente, quando você tem 1, 2, 3 canais que fazem esporte 24 horas por dia, quanto mais evento você tiver. Então você vai pegar, por exemplo, você transmitia um jogo por semana, 2. Hoje você transmite 20. Você tem 10 jogos na Série A, 10 jogos na Série B, os 20 tem transmissão. Sim. Então você vai ter que ter pelo menos 12 narradores, 10, 15, 100, sei lá. Pô. Sim. Então, assim, é claro, você vai pegar o cara que está começando, que está mais cruzinho, que está mais sendo uma possibilidade, o cara vai fazer um jogo da Série B, um Premiere, uma coisa, entendeu? Um pay-per-view lá, sei lá. Agora, o cara não vai fazer a final do campeonato. Não, isso tudo bem, isso dá para compreender. E aí você vai perceber quem tem ou não tem competência, talento, jeito para fazer mais do que uma modalidade. Porque o que eu disse, tem grandes narradores que viveram só no futebol. Sim. Ou no vôlei, ficou ali. Acho que assim, acho que no vôlei mesmo. Mas, por exemplo, o Eusébio Rezende, que é um baita gente boa e um narrador super correto. O Eusébio hoje é uma voz do tênis. Isso. Igual o outro lá é do basquete que tá bombando agora, lá, eu esqueci o nome do cara. O Rômulo. Rômulo. Então, o Rômulo saiu da ESPN e foi pro Prime, né? Que eu tô lá também, no Amazon Prime. Né? O Rômulo faz o basquete lá, mas faz futebol tal e coisa. Sim. Mas ele talvez tenha se popularizado, ganhou o status que ele tem hoje, acho que com o basquete e com o vôlei que ele fez, acho que numa Olimpíada, que ele foi bem no vôlei e tal. Mas assim, isso acontece, você tem que saber. Eu acho que hoje os caras têm que estar mais bem preparados para fazer outras modalidades do que plural, né? Lá atrás.